Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Diga graças a Deus. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. E você tem uma Bíblia aí pertinho. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos 147, versículo 3. O que diz a palavra de Deus? Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas e as chama a todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. O que nós estamos ouvindo aqui e aprendendo com a palavra de Deus? Que o nosso Deus, Ele é muito poderoso. A capacidade de Deus é muito grande. Imagine aí o tanto de estrela que tem no céu, numa noite estrelada assim, bonita. E eu me lembro do céu do Egito, quando nós estávamos no deserto, que subindo o monte Sinai, que você olha assim pro céu, é infinitas a quantidade de estrelas. Meu Deus, é lindo demais. Um céu quando não tem nenhuma nuvem. É muitas estrelas que nós humanos não conseguimos contar. Por isso ele disse para Abraão: olha para o céu, olha para as estrelas. Tu consegue contar as estrelas? Abraão não conseguia contar, mas Deus conta e sabe o nome de cada uma delas. Às vezes a gente não sabe nem o nome dos parentes tudo, dos aderentes, de quem estuda com a gente ou de quem congrega na mesma igreja com a gente não consegue decorar. Porque a nossa capacidade, às vezes, de decorar nomes é muito pequena. Pelo menos a minha é. Eu tenho uma dificuldade de decorar nomes. Por isso eu admiro esse Deus maravilhoso, sabe? Porque Ele sabe o nome das estrelas, todas elas. Ainda sabe o meu nome e o teu. Pense no tanto de gente que tem no mundo. Meu Deus do céu. E Ele sabe o nome de cada um de nós. O nosso Deus é um Deus muito poderoso. E uma das coisas que Deus tem poder de fazer é de sarar, de curar, de sarar os quebrantados de coração e ligar-lhes as feridas. Ele costura o que está rasgado. É como uma ferida, um ferimento que precisa de ponto. As beiradas são ligadas assim através da costura, né? Para poder fechar, para poder sarar. Há lembranças, há dores no nosso coração que o remédio tarja preta não sara, pomada de pancada
não alivia. A doralgina ou a maracujina, nem o chá de erva cidreira e nem o suco forte de maracujá vai curar. Nem Rivotril, nenhum tipo de remédio que se compra na farmácia pode curar a dor de um coração rasgado, quebrado, magoado, ferido, traído, abandonado, rejeitado. Quando você passa por uma decepção muito grande, qual o remédio que você vai tomar para se levantar, para devolver a tua alegria, o teu ânimo, por que não dizer o teu amor próprio? Qual o remédio? A palavra de Deus diz aqui que Deus sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Porque há um desejo em Deus que a gente avance para a próxima fase. E precisamos resolver as pendências do passado de dor. Precisamos não repetir os mesmos erros. Precisamos de Deus. Você sabia que você precisa de Deus para não carregar mais essa mochila pesada de lembranças ruins, de acontecimentos ruins? Que você não vai precisar disso na próxima fase, nada disso. Por que levar uma bagagem tão pesada assim? Talvez você diga, é porque eu não sei como me livrar disso, porque tem hora que o mal visita, o mal traz a memória, o que eu não quero mais me lembrar. Deus, Ele quer sarar os nossos corações. Toda pessoa precisa de cura. Todas elas. Porque nós somos falhos, as pessoas que estão ao nosso redor também são. A única pessoa que nunca vai nos decepcionar é Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode atender nossas expectativas e muito mais. Como Ele diz na sua palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que lhe amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Ele tem muito mais do que aquilo que a gente vai pedir a Ele, do que aquilo que a gente pensa que Deus vai nos dar. Ele tem muito mais. Por isso nós não podemos estacionar no que nós pensamos e nem no que outras pessoas pensam sobre nós, porque Deus tem muito mais. Se alguém não acreditar naquilo que Deus te chamou para fazer, Deus acredita em você. Deus está acreditando em você. Deus está dizendo para você, se o A, B, C, D não acredita, eu acredito e eu vou fazer é mais do que o que tu já tem certeza que eu vou fazer. Eu vou fazer é mais. Porque o propósito de Deus para a nossa vida, a razão da nossa existência, a gente vai descobrindo à medida que a gente vai andando com Deus. Ele não revela tudo de uma vez só.
gente vai caminhando com Deus, vai andando, vai indo para a casa de Deus, aí Deus vai falando o que Ele quer fazer na nossa vida, o que Ele quer fazer através da nossa vida. Ele vai nos usando, Ele vai dando crescimento, Ele vai nos transformando, Ele vai nos mudando, Ele vai nos curando, porque quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai descobrindo tanto que a gente precisa ser curado, tanto de coisa que precisa ser ligada na nossa vida para poder sarar, não tem? Tantas feridas, dos tombos que nós já levamos, dos empurrões que nós já levamos na vida, e aí vai vindo as feridas que não sara, e aí ele, com aquela habilidade que só ele tem, com o remédio que só ele tem, ele vai nos apresentando a verdade, e essa verdade vai nos curando, vai libertando todo o nosso ser, vai se enchendo de cura, de saúde. Abra sua Bíblia aí em Salmo 107. Deus cura de muitas formas, como eu já falei aqui. Deus cura num momento de louvor, quando você está louvando aí, de repente a presença de Deus vem e a dor desaparece. O coração é curado, como eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que tinham mágoa, tinham ódio, desejo de vingança, porque foram traídas pelo cônjuge, abandonadas, com crianças pequenas. E quando elas falavam, chega lá e choravam quando tava falando, porque tava doendo. Falar naquilo doía. E ali, depois da oração da fé, feita diante do altar de Deus, no final do culto, aquelas pessoas vieram me abraçar, vieram agradecer. Pastora, eu tô sentindo algo bom dentro do meu coração, aquele negócio ruim, aquele ódio, aquela coisa ruim saiu. Aí eu digo, pô, liga pra essa pessoa bem e diz, eu te perdoo em nome de Jesus por tudo que tu me fez eu chorar. Te abençoo em nome de Jesus. Sabe por que você vai poder fazer isso? Porque Jesus te curou. Eita glória! Aí o diabo chega a cair por terra assim, se tremendo todinho. Sabe por quê? Porque ele pensou de te atormentar por toda a vida, por causa desse sofrimento, desse dia mal que você passou na sua vida. E Deus, com a sua bondade infinita e o seu poder que não tem fim, te curou. Por quê? Porque você buscou, você decidiu ser curado. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Pode ser que na sua Bíblia tenha e os livrou da morte. Aí o versículo 19 do Salmo 107, um versículozinho antes, diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo, com alegria. Conte o testemunho. É por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque tem coisas que nós precisamos fazer, que Deus vai falar para nós o que devemos fazer. Vai ter milagres que Ele vai fazer na nossa vida, que Ele vai lhe dizer o que você deve fazer antes e depois.
Ele envia a sua palavra, e essa palavra que nós pregamos, que vem de Deus, ela tem poder de curar, de sarar e de livrar da morte e de nos livrar das nossas angústias e das muitas necessidades. Todos nós necessitamos de muitas coisas. Tem algumas coisas que nós precisamos que, se nós não recebermos, nós podemos ser destruídos. Por exemplo, uma pessoa que está magoada, que está ferida, que está machucada, se ela não receber a cura do coração quebrado, o casamento dela pode ser destruído. Você pode perder pessoas que você ama por causa de mágoa, se você não for curado. Isso é sério. Quantas pessoas já chegaram para outra e disseram: "Olha, eu não te quero mais não. Pode caçar outro. Não te quero mais não." Aonde foi que isso começou? Foi nas decepções, foi nas mágoas, foi nas feridas do coração, nas rejeições, por aí vai. E aí não teve um buscar a Deus, não teve uma mudança de vida, teve erros repetitivos, e aí chegou o ponto que o outro diz: "Eu não te quero mais, não aguento mais ficar contigo. Porque você faz meu coração doer demais. Eu quero ser curado, eu quero ser feliz." Quantas histórias a gente já ouviu assim, de famílias que são destruídas dessa forma. Então nós necessitamos buscar a Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus para aprender o jeito que funciona, para aprender a não ferir, ser um instrumento de cura. É tão bom ter uma pessoa que nos cura. Você sabia que tem pessoas que nos curam? Tem, com certeza. Pessoas que oram a Deus, e quando elas oram, Deus responde e traz cura para a nossa vida. Pessoas que elas são tão bondosas para outras, que elas são como um remédio de Deus em forma de pessoa. Eu tenho uma pessoa assim na minha vida, eu tenho várias pessoas assim na minha vida, que um é pouco, seria injustiça eu dizer que é só uma. Eu tenho várias pessoas na minha vida que elas são tão boas, mas tão boa, sabe que é uma pessoa tão boa que é uma cura para minha alma. Eu digo para elas assim: "Minha irmã, tu é um remédio de Deus para minha alma, tu me cura." Porque elas sabem o que me alegra, e elas fazem o que me alegra, e eu fico curada através da vida delas. Meu Deus. Deus quer nos dar essas bênçãos, sabe? Se você precisa delas, reconhece que precisa delas. Eu preciso delas. Eu quero ter perto de mim pessoas que me curam, que trazem coisas boas para minha vida, e não pessoas que me ferem, que me machucam. Você tem direito de pedir isso a Deus. Não é errado você pedir isso a Deus. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai transformar pessoas que te adoecem, pessoas que te machucam. Ele transforma essas pessoas em pessoas que são fontes de cura, que te curam, de tão boas que são para ti. Deus é capaz de fazer isso por meio do quê? Por meio da palavra. Só eu estar pregando bem aqui, falando dele para você, já tem cura acontecendo aí. Você sabia disso? Que já tem pessoas sendo curadas? Só de ouvir essa palavra que eu estou pregando. Porque essa palavra não é minha. Eu estou falando aquilo que Deus faz na nossa vida.
Porque ele disse aqui, versículo 22, ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com alegria, com regozijo. Por que nós temos que ir à casa de Deus? Porque lá é o lugar do sacrifício, porque o sacrifício é colocado aonde? No altar ou diante do altar. Era onde as pessoas vinham com suas ofertas de sacrifício e botavam no altar. Aí ele diz, ofereçam sacrifício de louvor. Por quê? Porque Deus gosta de ouvir nós cantando. Pode ser que muita gente não goste da tua voz, mas Deus gosta, isso basta. Deus gosta quando a gente canta para Ele. É um sacrifício de louvor. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cansados de um dia corrido, mas nós estamos ali diante do altar, fazendo o quê? Em primeiro lugar, orando, cantando. Depois nós vamos sentar, vamos ouvir a palavra, e junto com essa palavra vem o quê? A cura. A cura. Ele envia a sua palavra e enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. O diabo estava planejando destruir teus sonhos, tua vida, tua família, tua saúde. Aí Deus vem com a sua palavra e livra. Oh, glória a Deus. Aí Ele quer o quê? Que depois a gente relate as suas obras com alegria. Jesus me curou disso, Jesus fez assim, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Conte o testemunho para que outros possam saber que Jesus resolve aquilo que nós não podemos resolver. É para Ele que nós vamos correr. Aí eu decido se eu vou querer ser curada ou não. Jesus encontrou muitas pessoas, algumas delas, que quiseram ser curadas. E a Bíblia também fala de alguns casos de pessoas que não quiseram. E foi, pastor, eu não acredito que tem gente que não quer ser curada. Tem. Inclusive eu vou falar, Jesus, tem gente que está me ouvindo, que está doente, cheio de mágoa, cheio do que não presta e quer continuar do mesmo jeito. Eu vou ser assim até morrer. Olha só, um exemplo de uma pessoa que não queria ser curada. Gênesis 37, versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantando-se todos os seus filhos, todas as suas filhas para o consolarem, recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam José lá no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ou seja, Jacó foi enganado pelos seus filhos, dizendo que José, que era um também dos seus filhos, tinha sido atacado por um animal e morrido no meio do caminho. Trouxeram a roupa melada de sangue que eles tramaram lá, a morte do irmão, mas o que eles fizeram foi pegar o irmão e vender numa caravana de escravos para o Egito para se livrar dele. Porque Jacó, o pai, o amava muito mais do que os seus outros irmãos. E quando chegaram com a notícia que disseram que um animal tinha atacado José e matado, Jacó ficou muito triste, com o coração quebrado. Entrou no processo de luto e disse: eu vou chorar, eu vou ficar triste até chegar o dia de eu me juntar com meu filho, até o dia de eu morrer, de eu descer à sepultura. Enquanto isso, lá no Egito, José estava sendo vendido para um homem chamado de Potifar, estava vivo. E ele não sabia porque ele estava sendo enganado.
E a Bíblia diz que ele se recusou a ser consolado, a ser curado, a se levantar. Não estou dizendo aqui que a dor dele não era grande, ou que era besteira o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo uma dor muito profunda. Agora, nós aprendemos com esse exemplo que há um tempo para todo propósito. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Deus não criou você para chorar a vida toda, para sofrer a vida toda, para ser doente a vida toda, até morrer. Não aceite isso na sua vida. Não aceite esse pensamento como a vontade de Deus. Não aceite isso. Não alimente isso. Vai ter muita gente que vai viver a vida toda doente, vai viver a vida toda chorando, vai viver a vida toda triste, depressivo. Vai ter pessoas assim. Mas você não vai ser uma dessas e nem eu, em nome de Jesus. Sabe o que é que nós vamos ser? Feliz com Jesus. Feliz com Jesus. Em João, no capítulo 5, olha só o que a palavra de Deus diz. Jesus encontrou um homem doente, que estava doente, sabe quantos anos? 38 anos doente. Meu Deus, diga misericórdia, Jesus. Em João, no capítulo 5, Jesus foi lá nesse lugar onde ficava muita gente doente, num tanque, ao redor de um tanque que havia em Jerusalém. Ficava uma multidão de pessoas doentes, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento das águas desse tanque, e o primeiro que pulasse no tanque eram curados. E havia um homem que já estava lá na fila por 38 anos doente, paralítico, que nunca conseguia ser o primeiro. E Jesus, todo poderoso, foi passeando no meio dessa multidão, exclusivamente para falar com esse homem. Jesus só curou esse homem nesse dia, porque esse dia era o dia do milagre dele. João 5,6. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: você quer ficar curado? Fez uma pergunta. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus lhe disse: levanta-te, tome a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Diga glória a Deus. Jesus perguntou: você quer ser curado ou você quer passar o resto da sua vida desse jeito aí? Ele foi contar as histórias das mágoas, porque ninguém me ajuda, é porque outro chega primeiro e eu fico para trás toda vez. E Jesus disse para ele uma coisa que ele deveria fazer, duas coisas: levantar e andar. E ele obedeceu. E ele foi curado depois que ele se levantou e andou. Foi fácil para ele se levantar? Tenho certeza que não. Foi fácil para um homem que há 38 anos era paralítico andar? Foi não. Mas ele obedeceu. E o milagre aconteceu. Eu não sei o que é que Deus vai te pedir para fazer, mas Ele vai enviar uma palavra para ti. Ele vai te dar uma palavra. Se você estiver no lugar de milagres. Esse tanque ficava no pátio do templo da casa de Deus. Ainda hoje ele está lá. Você tem que começar a se aproximar do lugar de milagres, onde milagres acontecem. O que é mais fácil um milagre acontecer? Bem dentro da tua casa ou na casa de Deus? Eu tenho certeza que na casa de Deus é um lugar mais fácil de acontecer milagre, porque cada culto Deus está fazendo um milagre. Se não for na vida de um aqui, é de um acolá. Mas que Ele está fazendo, Ele está.
Então, em nome de Jesus, você pode ser curado. Queira ser curado. Jesus também encontrou em Lucas 17, no versículo 11, a seguir, 10 leprosos, que eram samaritanos. Quando ele estava passando perto dessa região de Samaria, bem na BR, aí lá se vem 10 leprosos gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí Jesus ouve naquela gritaria, aquele coral. Aí Jesus disse: tão bom de vocês ir cantar lá na igreja, vão lá para a casa de Deus, se apresentar ao sacerdote. E quando eles foram para a casa de Deus lá para falar com o sacerdote, que era o pastor lá da igreja, o milagre aconteceu na vida de todos os 10. Diga glória a Deus. Por quê? Porque quando você decide ser curado, Jesus vai lhe dizer o que você tem que fazer. E hoje ele está falando com você. Vá lá na casa de Deus, se apresente para o pastor, peça para ele orar por você. E aí, o que você vai fazer? Se eu fosse você, eu ia obedecer.